vermelha a bolinha para mim. Agora começou. Agora apareceu, perfeito. Então, estamos gravando. Pessoal, deixa eu começar, então, novamente, só anunciando que essa é a 7ª reunião do Grupo de Governança do Plano de Contingência para Situações de Baixa Umidade. Então, o Michel vai dar um panorama aí para a gente sobre o clima aqui na estação. Obrigada, Michel, estou com você a palavra. Ok, bom. Bom dia, né, pessoal, todo mundo. Eu tinha preparado uma coisa até apresentando o plano aqui, mas eu vou focar aqui na previsão. Acho que todo mundo aqui já está familiarizado com o plano, né? Então eu vou passar essa parte do começo aqui, tá? Das escalas, das fontes de informação do CGE, os modelos numéricos, né, que a gente usa para fazer a previsão, né, de como a gente sabe se os próximos dias terão tempo seco ou não é o boletim que todos recebem, e aí as estações meteorológicas, claro, que são a fonte principal de informação para a gente decretar os estados de atenção, né, são essas mais de 30, né, já espalhadas pela cidade, no entorno, né, da Grande São Paulo. A partir dos dados delas é gerado esses mapas, né, que a gente sabe quais regiões da cidade tem maior ou menor umidade, qual é a condição, não é? E, né, claro, os estados, né, a declaração dos estados, também a gente põe nas redes sociais, mas o que interessa, né, no momento aqui que a gente vai falar é sobre a previsão. Então, o CPC, né, da NOAA, o centro de previsão deles, já vinha, né, mostrando que os modelos iam indicando, né, que a gente devia ter o início da laninha agora, né, nesses próximos meses, e acho que foi essa semana, não, semana passada, acho que foi na sexta-feira, eles decretaram oficialmente o início da laninha, tá? O IRI, então a gente tem, não sei se deixa eu ver se o mouse aparece aí, então essa parte de cima aqui, esse primeiro, seria o do CPC, né? E o de baixo do IRI, né? Que é um outro instituto de pesquisa, que também baseado nesses modelos numéricos. Então, a maior parte dos modelos numéricos dá maior chance de laninha para esses próximos meses agora, tá? E a gente também vê, assim, pela experiência, tá? Agora eu digo que, apesar de ser decretado somente essa semana que passou, a gente já vinha sentindo uns efeitos, a atmosfera aqui, meio com cara de laninha, vamos colocar dessa forma. Esse friozinho fora de época, essa condição assim, que não tinha aquele bloqueio atmosférico com aquele tempo quente e seco, a gente não vinha observando essa condição. Então, como dizer assim, é engraçado falar isso, mas estava já com uma cara de laninha, apesar de não ter configurado lá no Oceano Pacífico. Então, agora que já mostra a configuração, isso fica um pouco mais evidente, tá? E a gente vê, inclusive, nessa outra figura maior, que a maioria dos modelos, né, indica que já que o Oceano Pacífico está com águas, né, com a temperatura superficial ali um pouco abaixo, né, do que já seria a decretação, a condição de laninha, tá? Mas isso, claro, ainda é uma questão de previsão, alguns modelos dão menos, mas, de qualquer forma, é próximo da normalidade climática, né, ou uma laninha muito fraca. Bom, isso não... Agora, o que isso tem a ver, né? Vocês vão perguntar, Pantera, o que isso tem a ver aqui com a nossa umidade relativa, que é o que interessa? Muito bem. A condição da umidade relativa mais crítica seria no final do inverno e início da primavera, tá? Então, entre agosto e setembro, principalmente. Por quê? Porque é o maior período que a gente está sem chuva, um tempo mais seco, né? E agora, no início da primavera, é justamente quando a insolação começa a aumentar, ou seja, os dias começam a ficar mais longos, né? E aí a gente tem mais aquecimento, e é justamente o período crítico para a umidade do ar, né? Olha, bem dizer, a gente já passou, né? Em agosto, setembro já foi, início de outubro ainda tem uma condição dessa, né? Mas aí a laninha traz um alívio para isso, porque a laninha ela ajuda a adiantar, vamos dizer, ela não segura o início da estação chuvosa, tá? Então, enquanto a condição crítica seria de El Niño, que o El Niño seguraria as frentes frias no sul do país, e aqui ficaria aquele calor e tempo muito seco, as frentes frias não iam conseguir chegar. Então, aí seria crítico.
aí a gente ia observar. Mas, como a gente já tem a laninha, já temos indício aí que a estação chuvosa está querendo começar, né? Já tivemos algumas chuvas e tem mais, acho que se não me engano, para o final de semana, início decorrer da próxima semana, a gente vai ter mais um evento aí com a frente fria passando. Então, eu digo que o período aí crítico já passou, né? Então, a gente já tem, e a maior parte dos modelos numéricos, esses são os modelos, né? Temos aqui vários modelos europeu, americano, alemão, né? O inglês, todos eles iam mostrando aqui uma temperatura média ligeiramente acima da média, o que eu acho que eles estão errando bastante, porque, pelo menos para cá, não estão com essa condição de temperatura acima da média, não, né? E chuva bem abaixo da média. Isso sim, a gente vem o ano todo com chuva muito abaixo da média, tá? Desde janeiro, acho que os únicos meses que tivemos chuvas em torno da média, um pouquinho acima, foi junho e agosto, e são meses de pouca chuva. Então, assim, a gente vem com chuva muito abaixo da média. E agora, a partir de outubro, novembro, eles já começam a indicar que essa chuva deve ir para a média. Então, essa questão da umidade relativa não deve ser mais um problema daqui para frente, né? Tá? Então, basicamente, com relação à previsão, né, a gente pode ficar tranquilo agora nesse próximo período, principalmente porque já vai começar mesmo a estação chuvosa, né? Então agora, vamos dizer assim, só o ano que vem, tá certo? Ótima Obrigada, notícia, né? Michel. Pelo Ótimo. menos para a umidade. Agora, para Né? chuvas, programa de chuvas, não tanto, talvez, né? Aí começa agora o problema com a chuva. Obrigada, Michel. Alguém tem alguma pergunta? Não? Então, pessoal, agora sim, vai ser uma reunião bem objetiva. Se alguém tiver alguma atualização ou algum comentário que eu gostaria de fazer sobre os planos, né? O espaço está aberto. Cícero, você quer falar alguma coisa? Alguma atualização, algum comentário sobre o Não, plano? só dizer que, como o Michel falou, Pantera, nós temos muita água para cair aí, então a Defesa Civil fizemos cursos, fizemos preparações, equipes todas postas para a Defesa Civil, ela atua mesmo, mas infelizmente já quando acontece, né, a atuação mais branda assim é quando a gente repassa as informações do CGE, mas a nossa atuação maior, a nossa ação maior é em campo quando, né, veio aquela chuva, aquele vento, e estamos preparados, tá? Pode contar conosco e vamos fazer de tudo para desempenhar o serviço, serviço rápido, né? As equipes se deslocarem rápidos, fazer o atendimento das ocorrências rápidas. Estamos à disposição. Obrigada, Cícero. Magali, alguma atualização? Algum comentário? Oi, bom dia, pessoal. Bom Desculpa o dia. atraso. É, não tem nenhum comentário. Só teve nesses 3 meses de período de seca, né, de baixa umidade, foram 10 decretos, né, de baixa umidade, sendo que 8 foram durante a semana. Esses 8 foram encaminhados para as DREs, né, e para os nossos equipamentos. E acho que só o último que não pegou a Zona Sul. O restante todos foram para o município como um todo. Então, todos os decretos foram encaminhados. É isso, da nossa parte. Aproveitando, queria aproveitar o gancho aí do que a Magali comentou. Esses decretos são emitidos pela Defesa Civil, né? O CGE encaminha, a Defesa Civil Uhum. decreta. Sim, acho que seria interessante a gente subir eles na nossa rede, Cícero, você acha possível? Para a gente ter o controle disso a longo prazo, assim? A gente tem um SharePoint, não sei se daria para colocar um controlinho lá. Acho que seria um dado interessante. Inclusive, o CGE compartilhou com a gente, né, a planilha, que a gente está levantando indicadores de cada órgão. A SMS também já compartilhou com a gente alguns dados de doenças respiratórias, né, no âmbito do Vigiar. Aí
esse último mês o CGE compartilhou também a planilha, a gente está atualizando lá na nossa rede, então acho que se a Defesa Civil conseguisse enviar esses decretos, né, mesmo os que já passaram, não tem problema, à medida que eles vão acontecendo, para a gente ter esse controle aqui no grupo também. Seria possível? Sim, é possível sim. Vou buscar os decretos e reenvio, pode ser via e-mail, qual o canal de Pode informação? ser, ou se você conseguir colocar diretamente lá na rede, também ajuda bastante a gente aqui. Na rede, deixa eu ver se você também está adicionado. Eu vou enviar o link aqui no Teams, na mensagem aqui do chat. O Edson Bispo está, Cícero também está como membro, então vocês conseguem adicionar diretamente lá na nossa rede, mas qualquer dificuldade pode mandar por e-mail também. Obrigada. Obrigado. Eu tenho o WhatsApp também, né? Eu recebi a informação, acho que é mais fácil via Perfeito. WhatsApp. Pode ser também. Isso. Obrigada. Ah, Arthur, você tem alguma atualização, algum comentário? Bom dia, gente, tudo bom? Bom dia. Eu tenho, assim, a gente está em parceria com a saúde, mas não é com a Magali, com a Covid, tá? É com a atenção básica. A gente está fortalecendo vínculos, principalmente com os serviços da ponta do território, do programa Ambientes Verdes Saudáveis, né, que é da saúde, junto com nossas escolas, para tentar ampliar a área verde, né, dentro das unidades educacionais, ter mais permeabilidade do solo, ter também uma redução na temperatura. São outras medidas que a gente tem tomado. A gente está fortalecendo esses vínculos e espero que ao longo do tempo aí mais escolas estejam com esse projeto dentro das suas unidades. É isso, basicamente. Obrigada, Arthur. É importante, quando a gente for fazer nosso relatório, a gente incluir todas essas informações, todas essas ações, tá? Agora acho que a gente volta para o Michel, né? Michel, você tinha um comentário para fazer? Eu tenho um comentário, sim, até por conta da situação que a gente enfrentou, né, 2 anos atrás, e realmente houve um problema maior com relação à umidade relativa do ar, né? E eu até deixei aqui compartilhada a tela, né? Para continuar aqui. E na época, nesse evento, eu acabei fazendo também uma apresentação, né? Que eu propus algumas mudanças, alguns questionamentos até para a gente pensar em como melhorar o plano, né? Tá? Deixa eu só clicar aqui para ele. Então a gente teve aqui as questões mais críticas, né? No penúltimo período, né? Não me lembro agora, acho que foi 2023, 2024, né? Então a gente teve a questão das queimadas que foram muito intensas, né? Prejudicou muito a qualidade do ar aqui também, né? E que houve até, no caso, eu citei aqui questões políticas, porque vários vereadores entraram com uma ação, parece, para que querendo obrigar a prefeitura a decretar um estado de emergência climática. Enfim, né? Falaram muito da condição do Rio Pinheiros, né? Então tudo isso foi levantado nessa época. E, claro, parte dessa questão política, eu não vou entrar nessa seara política, com certeza, mas você vê um certo desconhecimento, porque já existe um plano, não é? E eles queriam que decretasse uma outra coisa. Enfim, né? A gente tem que seguir dentro do plano aqui, né? Então, assim, para atender esses novos desafios, né, eu propus algumas coisas na época, que foi essa que foi uma outra coisa que eu falei, que como os outros planos de chuvas e temperaturas evoluíram, que também acho que o de baixa umidade deveria evoluir também, né? E aí eu propus, falei, se o pessoal da saúde achava necessário ajustar os limites, né? E eles vieram aqui, fizeram a palestra também falando que o 30% está ok, que esses limites estão corretos, né? Outra coisa que foi discutida era essa questão, porque a gente, normalmente, quando a gente tem essa questão da umidade ficar abaixo dos 30%, decreta a sua atenção, né, à tarde e à noite retorna para a observação, né? E, como nesse outro período a gente teve um grande período de tempo seco,
ficava todo dia, entrava em atenção, entrava em alerta, voltava para atenção, voltava para observação. Então, foi discutido de a gente já decretar, né, já que os próximos, vamos dizer assim, a gente tem uma semana com tempo muito seco, né, já decretar um alerta, uma atenção, para ficar esses vários dias, em vez de ficar decretando, desdecretando todos os dias. Então, isso realmente foi discutido aqui, o pessoal falou que sim, que era interessante, né, então essa é uma mudança que talvez seja interessante. Falamos sobre qualidade do ar, sobre as queimadas, não é? Até a unificação dos planos, o secretário, a Nanine, falou, não, a gente já estava até conversando entre a gente para pensar numa coisa desse tipo, né? Então, fica tudo isso, né? Falamos da CETESB, né, por causa da questão da qualidade do ar, a CETESB veio, até fez uma palestra, né? E, enfim, e aí, o que acontece? Qual que é a minha proposição aqui? Ou sugestão, ou uma coisa para se analisar, para se ver. Bom, aqui nesse quadro temos como é hoje, e essa aqui seria uma sugestão. Então, atenção, é isso que a gente tem um dia com umidade baixa, tem algum impacto? Tem, certo? Mas não é um impacto grande. Então, a gente decreta atenção e retorna no final do dia, né, quando a umidade aumenta. Novamente, muito bem. O alerta hoje está entre 12 e 20. A gente já viu que até é difícil chegar nessa condição abaixo dos 12, ou abaixo dos 20 sim, chega, né? Mas abaixo dos 12 já é mais complicado. Bom, e de qualquer forma, é uma ou outra estação que chega. A gente tem várias estações. A gente tem que pensar, pessoal, que as estações não vamos dizer assim, não estão nos lugares mais perfeitos possíveis, né? Não tem um ajardinado meteorológico, uma graminha, um espaço, infelizmente não é possível, né? E mesmo as estações do INMET, por exemplo, que estão no lugar, elas têm problemas de medição da umidade relativa, às vezes medem um pouco mais abaixo. O que eu quero dizer com isso? É que, às vezes, uma estação chega lá aos 12, mas espera aí, o resto da cidade não está, e a gente vai decretar alerta ou emergência em toda a cidade ou apenas em uma subprefeitura, sabe? O fato é que o que interessa mesmo é que a umidade está baixa. Se está 31 ou 29, né? Ou 21 ou 19, está baixo, entendeu? E tem que ser decretada, acho, em toda a cidade, nesse caso. A gente viu que, por exemplo, no extremo sul, muitas vezes não chega. Mas, mesmo assim, é uma questão de umidade baixa, onde a gente não tem vegetação, o pessoal está, né, o ser humano ali está exposto a essa condição de umidade mais baixa. Então, em vez desse abaixo de 20%, quando a gente tiver a previsão de um período prolongado com tempo muito seco, seria o caso de repente, mudar e já decretar um alerta, você entendeu? Para ficar vários dias. Acho que isso seria interessante. E no caso da emergência, né, eu acho que esse nunca foi, acho que não tivemos nenhuma decretação até hoje do estado de emergência, para vocês terem uma ideia que é um limiar difícil de se atingir. Tá? Então, é um estado que ficou, vamos dizer assim, no limbo, como se fosse no limbo, porque é muito difícil de chegar. Por outro lado, a situação que a gente teve há 2 anos atrás, era uma questão de emergência, acredito. Seria interessante decretar de emergência naquela questão, com aquele monte de queimada, a situação que a gente estava. E aí, por isso, eu cito a questão política até, porque nesse caso, seria decretado emergência, que eu acredito que sim, era caso para decretar. E aí, quando se falasse alguma coisa, eu falei, não, você não conhece, está aqui, ó, o plano é efetivo, nós estamos em emergência desde o dia tal, até, né, tanto para nossas atividades, né, tá, todas as determinações que a gente tem que seguir para ajudar a população, quanto também para que qualquer um venha falar, é uma emergência climática, o mundo vai acabar, fala, não, calma, amigo, está aqui, está decretado, entendeu? Então, a minha proposição, a minha sugestão seria a gente analisar uma coisa desse tipo. Até porque, você imagine se a gente tem vários dias com um estado muito crítico, a gente decreta atenção, depois a gente decreta alerta, depois a gente decreta emergência, aí depois volta para alerta, depois volta para atenção e depois volta para observação, todo dia. Fica uma coisa meio estranha. Então, quando é um dia só, uma atenção, tudo bem, não há problema nenhum. O problema é quando a gente tiver uma outra condição crítica como a gente teve. É isso que eu chamo a atenção. E eu acho que essa questão da emergência tem que estar reservada
para um evento desse tipo, vamos dizer assim, tá? Aqui, nesse outro lado dos cuidados a serem tomados, eu não mexi nisso, né? Acho que aqui cabe, como eu sempre digo, que o pessoal da saúde, da subprefeitura, são quem usa o plano, né? Quem realmente usa, essa já é uma parte para ser observada, mas essas determinações que já estão aqui, acho que já servem no primeiro momento, né? E se precisar ser atualizada, aí sim, né, a gente pode também trabalhar nisso. Bom, no geral era isso mesmo, tá? Minha sugestão era só essa pequena, vamos dizer assim, essa pequena contribuição, tá bom? Obrigada, Michel. Muito importante suas observações. Fabi, você quer fazer algum comentário? Pode voltar um pouquinho na tabela anterior? Só para ver se eu entendi, você está propondo a gente mudar no decreto essa primeira, em vez de deixar a primeira coluna, seria a segunda, é isso? Mudar o texto lá no decreto, Isso né? sim, isso sim. Já foi, acho que não sei se foi o Nazário ou o Tomás, alguém já tinha, um dos nossos monitores já tinha falado, poxa vida, mas decreto ele tira todo dia, a gente precisava fazer uma coisa mais assertiva, né? Então, Sim. por isso que a gente pensou nisso. Essa atenção abaixo de 30, nesse caso, ele ficaria decretado mesmo que fosse abaixo de 12, por exemplo? Como que eu sinto. É, A tá. gente não colocaria níveis assim? Isso. Em vez da gente trabalhar com os índices de umidade, Uhum, não é? Porque é o que eu falei, em vez de. Qual que é a diferença? Está 21 e está 19. Você entendeu? entendi. Né? E outra, em uma estação, que não vão estar todas com o mesmo valor. Né? A gente vai usar uma média. Então, assim, o que quer Uhum, dizer, na verdade, é que está baixo. Então, e assim, a gente vê que os cuidados a serem tomados do atenção para o alerta não mudam tanto assim. Não é? Muda o horário, né, das 10 às 16 em vez das 11 às 15. Umidificar o ambiente já é uma coisa que já tem que ser feito. O que tem a mais aqui é suprimir os exercícios físicos, né? Em uhum. vez de evitar, suprimir e usar soro fisiológico nas narinas. Quer dizer, é uma coisa que, no atenção, eu acho que já é uma coisa para se pensar, né? Sim. Sim, Mas no caso, e... o que diferenciaria o alerta do emergência? Que Ah, você tá. citou o caso das queimadas, mas acho que isso já seria Isso. uma questão de mais de qualidade do ar do que de umidade, né? Sim, Embora tá. tenha alguma relação, mas. Tem. Sim. Na verdade, o que eu quero dizer aqui? O alerta seria um período prolongado com tempo seco, tá? Mas não chegando naquela situação que a gente tinha. A gente, às vezes, tem, por exemplo, previsão de 4, 5 dias com a umidade relativa de previsão, né, de umidade relativa abaixo dos 30%, mas não chega àquela condição, ok? Né? Então, aquela foi uma condição atípica que, além desse longo período de tempo seco, a gente teve o problema com as queimadas, com outros fatores que pioraram a situação. Por isso que está aqui. Efeitos do tempo seco prolongado se agravam, né? Tá? Então, aí a gente chega numa condição como aquela que a gente estava, entendeu? Na verdade, aqui o alerta seria quando a gente tem um período prolongado. Porque o que acontece? A gente vê que muitas vezes no seu pessoal da saúde aqui, que me ajude, por favor. A gente tem um dia com uma tarde com tempo seco, o pessoal até que não sente muito, não é? À noite a umidade volta a subir, ok. Agora, quando a gente tem um período de tempo seco, começa aquele problema à noite, o pessoal não consegue dormir, tem que colocar toalha, balde de água no quarto. Então, além dos problemas que eles têm normalmente durante o dia, de garganta seca e de vias aéreas secas, isso persiste durante a noite. O pessoal começa a ter mais problema. Não sei se até que ponto, porque eu não sinto muito o efeito desse tempo seco. A Bruna normalmente sente, ela fala para mim, nossa, quando começa a ficar vários dias seco, ela fala, eu não consigo respirar, né? Então, assim, eu não sinto muito, mas eu vejo que as pessoas sentem, principalmente quando a gente tem vários dias, né? Quando tem uma tarde só, como a gente teve agora, esses 10 eventos citados aqui pela Magali, a gente, pelo menos eu não senti nada, não vi ninguém reclamando muito, não é? Agora, quando a gente tem realmente, por exemplo, uma semana com tempo seco, aí a gente vê que as pessoas sentem mais, não sei, entendeu? Então, esse seria uma condição para alerta. Magali levantou a Magali, mão. Ah, eu concordo
com o que o Michel colocou, mas, Michel, eu só acho que no período de alerta, se não colocar, poderia, aí, só uma sugestão, poderia colocar período prolongado, mantendo abaixo de 30 até os 12. Colocar um período, porque senão a gente não vai saber o que tem nesse período de alerta. Mas eu acho a ideia, eu acho importante, sim, colocar, porque é o que você falou, decreta no dia, e à tarde já acabou, então as pessoas acabam não dando muita importância. E aí, se você tem um período, vai ter essa semana, vão ter vários dias, já colocar em estado de alerta para baixa umidade. Eu concordo. Eu estava em Brasília semana passada e lá é muito, muito seco, né? E lá eles chegam. Eu não tinha visto na farmácia aqui, mas eu fui na farmácia para comprar soro, porque eu não estava aguentando. E lá vende até um hidratante nasal. Não é nem sorinho para umidificar, é um hidratante de tanto. Eu tive sangramento, porque eu sinto bastante essa secura. Então, mas eu acho super importante colocar assim, colocar esse estado por vários dias de alerta, mas também colocando, fica período prolongado só que em vez de colocar de 20 a 12, mantém os de 30 a 12. E depois já cai lá embaixo para o menor que 12. Outra coisa que o Michel falou sobre o grupo. O grupo de WhatsApp é o Fogo Zero, né? Eu acho que é um grupo que tem pessoas que não trabalham mais, que nem trabalham mais em alguns lugares e continuam nesse grupo. É um grupo que tem, eu acho que é muito antigo, não é, Michel? E foram colocando pessoas. Eu sei porque tem pessoas que saíram, que não trabalham mais na saúde, estão lá. Eu até comentei isso com o Nazário me deixou ficar como administradora, porque aí eu coloco e tiro. Mas aí, se eu tiro alguém e essas pessoas pedem para o Nazário, coloca todo mundo de volta. Então, então Até acaba que não. clima, acho que nem tá nesse grupo, né, Magali? Não, tá, é um Não, a grupo gente não tá. antigo. Então, eu acho que deveria ou arrumar este grupo, e aí eu acho que a ideia era ter um grupo único, e arrumar esse grupo e colocar realmente o grupo do PCBU, e aí cada área coloca quem acha que tem que pôr, mas também tira quem acha que tem que tirar. Porque eu acho que tem muita gente que está nesse grupo que não pertence mais a lugar nenhum ali. Acho que não faz muito sentido. Acho que deveria ser um grupo realmente de trabalho. Ou montar um grupo novo. O que aconteceu é que eram dois grupos, né? Era o Baixa Umidade e o outro Fogo Zero, né? E aí se juntou esses dois grupos, por serem áreas afins e tal. E assim, eu não sei se o CGE é o melhor gestor para quem está no grupo ou não, porque o CGE às vezes não conhece, não tem contato direto, vamos dizer assim, com o pessoal que está combatendo os incêndios. E a gente não, né? Então, acho que sim, teria que ter alguém cuidando. Eu já defendo isso há algum tempo, não só nesse grupo, como nos outros, baixa temperatura, também chuvas, tem que ter alguém que sabe, cadastra essas pessoas, não é? Tem jornalistas no grupo que faziam parte, não sei se da SECOM, ou entraram para fazer uma campanha na prefeitura de publicidade e que ficaram nos grupos até hoje, tá certo? Então, assim, eu acho que deveria ser um grupo mais para o pessoal que está trabalhando mesmo, assim. E o importante desse Fogo Zero é porque tem o pessoal de combate ao fogo. Então, eu acho importante esse grupo, ou mudar e colocar as pessoas num outro grupo e deixar esse ali, do jeito que vocês acharem melhor. Mas importante estar esse grupo aqui, nesse grupo, e não ter, sei lá, pessoas que não atuam. Mas é importante terem pessoas que estão lá, igual tem muitas pessoas da Defesa Civil, muitos que atuam no combate a incêndio, então em época de incêndio, eu sei que eles colocam fotos. Eu acho o grupo importante, mas eu acho que deveria dar uma olhada melhor para ele e colocar este grupo aqui.
pessoal dos parques, né, que combatem fogo, acho que sim, acho que deviam ser cadastrados, não sei se é a melhor forma de fazer isso, mas acho que teria que ter uma lista, quando o pessoal fosse desligado das funções, teria que remover do grupo, infelizmente, acho que Então, é a única saída. eu questionei isso, o Nazário falou, olha, a gente não pode, né? Então eu vou colocar você como administrador, e aí eu faço isso. Entra pessoal aqui novo, eu coloco, sai, eu tiro, só que aí depois eu vejo as pessoas todas de volta. Eu acho que talvez, que nem você administrar pela parte da saúde, ter uma pessoa para administrar por parte do fogo, né, do Ser incêndio, e clima, uma por parte eu da acho. Seclima, da prefeitura, assim. E aí falar para o CGE, não coloque quem vocês não sabem se está trabalhando ou não. É isso, acho que sim. Eu O acho. Nazário adora colocar todo mundo. Mas ele também não sabe, não tem como ele Não, saber. ele não Né? sabe, não, ele não sabe. As Não tem pessoas como ele falam, saber. e eu também não vou falar, olha, essa aqui saiu por É, isso ou por aquilo, não tem motivo, é, né? Eu não só tem. acho que grupo de trabalho tem que estar quem trabalha com aquilo, não tá ali só para ter a informação. A informação tá lá no site, mas é um grupo de trabalho, às vezes a gente precisa mandar uma informação ou alguma coisa ou falar com alguém, é mais fácil falar naquele grupo. É mais Mas fácil porque todo mundo vê, né? é, então, se você sabe que é um grupo de trabalho que só vão ter pessoas, eu não tenho coragem de pôr alguma coisa ali, porque é o que vocês falaram. Nazário falava isso, que tinha muita gente da imprensa, então tem coisas que é mais técnica, né? E aí eu acho que ficaria mais um grupo de trabalho mesmo. Certo. Acho que poderia Só dar uma uma ideia, assim, reavaliada. é meio burocrático, mas aqui a gente administra algumas coisas intersecretariais também, né? Softwares, enfim, que a gente tem que sempre incluir, retirar pessoas. A gente geralmente manda via SEI para que cada órgão passe a lista. E aí, de tempos em tempos, a gente atualiza isso. Dá bastante trabalho, assim, porque acaba sendo uma coisa burocrática, né? Mas funciona, porque como a gente não sabe quem tem em cada órgão, acho que teria que ter um responsável por cada órgão, né? Uma pessoa que pode. Nem precisa ser por SEI, né? Você coloca uma pessoa de administradora de cada órgão. Então, uma pessoa do Verde, uma pessoa da Defesa Civil. E aí fica uma regra de que ninguém pode adicionar quem não for do seu órgão, né? Mas aí a gente nem tá nesse grupo, então, assim, não posso opinar muito também. Mas se puderem colocar a gente vai ficar feliz. E como coordenação geral também, se vocês quiserem que a gente inicie um SEI para ajudar nessa questão, a gente pode fazer por aqui também, né? Iniciando pelo PCBU, disparar para as secretarias para eles indicarem os representantes. O que vocês acham? Eu acho acho que como é um grupo para ações da prefeitura, ninguém melhor do que a própria prefeitura ou os órgãos competentes para mexer nisso. Com Tá, então certeza. a gente vai dar início aqui. É, Talvez mandar pro Verde, não sei, porque acho que essa Verde. operação é coordenação deles, né? Acho que A gente seria pede a mais Operação Fogo educado. Zero, né? Uhum. Eu não sei quem coordena, né, Michel? Porque tem gente pra caramba lá. Tem muita Ah, gente. eu tenho o contato da pessoa aqui, eu já falei com ele uma vez, eu vou entrar em contato. A gente tem até um problema que é engraçado, tem muita gente, e aí o que acontece? Quando tem alguma coisa diferente, a pessoa resolve perguntar no privado. E aí, você já imaginou se, sei lá, 400 pessoas resolvem perguntar as coisas no privado para a gente ficar doido aqui, para atender todo Imagino. mundo? Então, e se é um grupo de trabalho, você entra lá e pergunta, porque você sabe que as pessoas que estão ali, né, são as do grupo. É, aí eu não sei como que vocês vão fazer, se vai montar um grupo novo ou se vai limpar aquele. Bom, fiquem à vontade. É o Marcelo Freire, o coordenador da Operação Fogo Zero, da Secretaria do Verde. Eu vou falar com ele aqui, e daí a gente tenta resolver essa questão. É que são os dois juntos, né? O Baixa Unidade e o Fogo Zero juntos. Isso, tá. Eu falo com ele aqui. Bom, só continuando Gabi, aqui você quer então, falar alguma pessoal. coisa? Está com a mão levantada?
Eu só queria voltar ali na tabelinha, o que a É Magali isso. comentou, né? Eu achei bem legal, não sei se o Michel concorda, de então ficar atenção menos de 30%, o alerta seria menos de 30%, só que com período prolongado. Seria isso? Não, eu ia falar o seguinte, que a Magali propôs, achei interessante aqui, é juntar as duas, né? Unir, deixar os índices e adicionar, apenas Uhum. adicionar essa proposição minha. Aí acho que resolveria o problema, entendeu? Deixar os Ah, tá, valores deixar ali, os índices. isso, vamos unir as duas, tá? Seria Mas interessante. então o de atenção seria abaixo de 30 sem ser período prolongado, mesmo que entre em um dia e saia no mesmo dia. É isso? Isso. É, Tá, de 30 a 21, né? Do jeito que está aqui. tá bom. Mantém o 30 a 21, o 20 e Uhum. 12 e abaixo de 12. Só que no alerta e na emergência a gente adiciona esse texto do período prolongado, porque daí, se a gente tiver uma condição atípica, a gente já tem mecanismo para decretar. Acho que ficou interessante. Perfeito. E a gente vai definir o que seria esse período prolongado, assim, mais do que um dia, 3 dias? Vocês acham que tem como a gente definir isso? Para Então, ficar eu mais acho que não. objetivo? Não, acho que não. Mas Vamos aí ver o por outro CGE lado. vai comunicar a Defesa Isso. Civil quando tiver mais de um dia? Ou como que vocês vão fazer? É só pela umidade? Porque senão vai manter pela umidade, né? Olha, essa parte eu não tinha pensado nisso porque eu tinha proposto da outra forma, mas veja bem, a gente comunica para entrar em atenção e para tirar de atenção, certo? No caso do alerta, a gente colocaria, ó, entrou em alerta, né? E aí no final do período a gente põe, ó, saiu do alerta. Eu acho que mesmo porque a previsão, vamos dizer assim, é previsão, né? Não é adivinhação. Então eu não sei quantos dias em tese pode ficar. Assim, Tipo no início. eu não digo Uhum, para vocês informarem os dias, uhum, né? Mas, assim, no mesmo dia, é que geralmente sai no mesmo dia, e vocês tirariam o estado de alerta, por exemplo, nesse sentido? No mesmo dia, não. sim, sim. Se ele entrasse por. Aí que tá. Aí agora mudou um É, pouquinho. Se ele é. entrasse por conta do índice, sim. Mas se entrasse por conta da previsão, não. Aí acho que fica Entendeu? meio ambíguo, né? Fica. Pois Que alguém é. pode falar assim, poxa, foi 20% aqui, vocês não entraram em alerta, mas foi só ali É, durante o almoço e depois à noite já voltou. pois é, e aí? Né? A Aí é gente difícil. decreta ou não? E Então, às vezes é uma não sei. estação apenas, não são várias, tem tudo isso para a gente pensar. Mas, assim, eu acho que o atenção já é uma já toma algumas providências, não é? O alerta é um pouquinho mais, mas não é tão mais, e se for no caso de um dia só, é um período muito curto, e às vezes uma ou outra estação só, uma ou outra subprefeitura. Então, não sei até que ponto, né? A menos que várias estações caiam muito abaixo dos 20, acho que até deveria segurar o atenção já seria suficiente. Né? Eu penso assim. Mas, E se a bom, eu gente acho. colocar assim no alerta queda de é, menos do que 30 por período prolongado e não colocar de 12 a 20, que nem acho que a Magali tinha sugerido isso, né? Em vez de deixar 12 É, a 20, coloca só abaixo de 30, só que nesse caso com período prolongado. Aí pode cair mais ou não, né? bom também, Podemos sim, deixar tranquilo. assim? Para a Podemos. gente focar mais no período e menos Tá. na quantidade, né, Acho que sim. de água no ar. Sim. Michel, só uma dúvida. Hum. Vocês conseguem ter uma previsão de baixa umidade do ar por alguns dias? Sim, se a gente tanto no 10 dias, quando tem o boletim de 10 dias, né? A gente indica, né, por 10 dias, é claro. A gente tem que ver que é uma previsão baseada nos modelos, eles podem errar ou não. Mas, de qualquer forma, a gente tem, quando a gente tem Ah, então. uma previsão numa condição de tempo seco, eles acertam, não vão acertar o índice, vamos dizer, o números correto, né, exato, mas que a gente vai ter o tempo seco, sim. Então, isso vai, tanto no boletim de 10 dias, como no boletim de 3 dias também Ah, a gente tem. Né? Tá? perfeito. Acho que dá então para deixar esse período prolongado.
E dá para escrever também, a gente escreve lá normalmente, no previsão para os próximos dias, no boletim de 3 dias, a gente fala, olha, uma massa de ar seco, predomínio, deve manter o tempo estável nos próximos dias, né? Então, sim, tem. E uma outra questão da emergência, né? Eu tô com dificuldade de diferenciar os dois ainda, mas pelo que eu entendi, o da emergência já incluiria coisas, já incluiria eventos mais atípicos no caso das queimadas. Não consigo pensar em outro que não seja da Isso. queimada. Será que a gente colocaria então no texto alguma coisa que mencione alguma questão de qualidade do ar, assim, eventos atípicos de queimadas e alguma coisa nesse Acho que sentido para podemos colocar, diferenciar? sim. Acho que Porque podemos colocar, a sim. gente consegue monitorar isso pela CETESB, né? Vocês têm acesso, né, aos dados. Os dados são públicos, né, da CETES, eles colocam, a Uhum. gente... E aí Mas todo são mundo vocês começa a que falar avisam a também. Defesa Civil. Sim, acho que podia Tá, colocar efeitos do tempo seco prolongado, como queimadas e qualidade do ar. Acho que podia, certo. né? Perfeito. Sim, sim, acho que tranquilo. A hora que chegar que for fazer a portaria aqui, né, da próxima, claro, tudo isso é para o próximo plano, né? A gente faz um texto e aí todo mundo olha, vê se tá de acordo. Acho que dá para mexer. Sim. Minha dúvida era justamente essa, porque a gente fez uma alteração no decreto, né, colocando esses níveis de atenção, alerta e emergência, né, que foi a nossa última alteração, ainda não foi publicado, né, mas já foi aprovado aqui pela assessoria jurídica. A minha dúvida é se a gente faria essas alterações também no decreto ou só nos nossos planos e a portaria do grupo. A gente tem que Eu pensar nisso acredito também, porque que daí tem teria que que ser. alterar o decreto novamente, né? Normalmente o que mandam para a gente é a portaria, né? Quando vai renovar e a gente às vezes inclui ou tira alguma coisa. Agora, realmente não, essa parte não sei. Eu imagino que a portaria estaria vinculada ao decreto, né? Talvez a parte jurídica vai olhar e vai falar, a portaria não está batendo com o decreto, então não está fazendo muito sentido, né? Talvez se eles forem fazer essa análise. E o decreto, teoricamente, ele vale, acho que vale mais, né, como lei, assim, eu não sou da área jurídica, mas imagino que ele esteja acima, né? Eu Eu acho que a acredito que a gente tenha que portaria, mudar o decreto também. E acho que a primeiro, portaria pode ser mais restritiva. Ela não pode ser mais abrangente do que o decreto, né? Porque Vamos- esse caso acaba sendo mais abrangente, né? Da proposição aqui. Vamos pensar. Eu gostaria de fazer uma sugestão, como a gente está fazendo várias observações nesse texto, Michel, se você pudesse compartilhar, de repente, num doc aí, compartilhado, para a gente fazer alguma observação. O que que você acha, Fabi? Para a gente fazer alguma sugestão e pensar melhor nesses pontos que foram levantados? Ou não tem necessidade? se vocês quiserem, eu posso pegar a minuta do decreto e colocar lá no sei que a gente está alterando, né? E colocar essas sugestões aqui, e aí a gente manda para os órgãos. Porque acho que eu anotei aqui, já está aqui no slide, né? Mas a gente só mudou o abaixo de 30 no caso do alerta, e no emergência com alguns efeitos de agravamento, né? Como queimadas e tal. Não sei, você que sabe, Michel, se quiser também propor a primeira. Mas acho que a ideia é fazer uma minuta mesmo do decreto, alterando esses pontos, porque daí já fica certinho no texto do decreto. Aí da forma que vocês preferirem. Não sei qual é a melhor forma, mas acho que basta incluir, né? Esse período seco prolongado, essas duas observações aí no próprio texto, né? E tá ok. Aí eu acho que, né, claro, na hora da gente executar é que a gente vai. Aí sim a gente, né, tanto o CGE vai trabalhar, mudar aí essa pelo período prolongado e tudo, quanto o pessoal também que executa o plano já vai estar sabendo. Então, acho que é isso que é o mais importante, né? Agora sim, poderia mudar direto aí no texto, só incluir essas duas palavrinhas aí, acho que não é tanta coisa. A gente tem visto que demora bastante esse processo até Né? mudar, né? Então, eu acredito que até começar a implementar
Talvez demore se a gente quiser ficar, né? O mais ideal é primeiro mudar e depois a operação muda, né? Mas Tá. eu vou mandar então por e-mail para todos vocês, para a gente não bagunçar, não sei agora, porque já está rodando a nossa última alteração, que foi justamente alterar esses valores. Então, acho que eu posso mandar um e-mail, vocês dão uma olhada, se tiver alguma alteração, a gente já alinha um documento final, e dependendo da velocidade que tiver o SEI das alterações anteriores, a gente tenta sobrepor até, né, essas alterações anteriores. Não sei se acho que é possível, né, Angélica? Mandar uma nova versão antes de aprovar a anterior? Na verdade, a anterior já foi aprovada, ela só não foi publicada ainda. Ah, entendi. Então, a gente precisaria. Tem que começar o processo todo novamente. Uhum. De qualquer forma, Tá? teria que começar de novo. Sim, sim, então. Mas eu acho que é um bom momento, porque como ainda não foi publicada, né? A última alteração, a gente faz uma publicação só. Tá bom. Então, eu envio que eu tenho a minuta já em Word, acho que fica mais fácil. Aí a gente vai fazendo num doc compartilhado, qualquer coisa. Combinado, gente. Vocês têm alguma observação final, algum comentário? Pessoal, eu só queria pedir a ajuda de vocês para sugestões de pautas das reuniões. É, Ano passado a gente trouxe, né, algumas pessoas aqui para conversar com a gente. Teve a CETESB, teve o Instituto AR, se eu não me engano, de qualidade do ar interno. Então, se vocês tiverem alguma sugestão, envia para a gente, que a gente vai atrás para a gente ir trazendo mais conteúdo aqui para o nosso grupo e ampliar nossas discussões aqui. E queria agradecer ao Michel pelas observações aqui que ele trouxe, que foram muito importantes. Muito obrigada, Michel. E se ninguém tiver mais nenhum comentário, pode falar, por favor. Não, eu tenho só um comentário, que é o pessoal da educação agora, né? Que tem até o secretário veio até o CGE fazer uma visita, que eles estão fazendo conforto térmico nas salas de aula, né? Então, provavelmente, isso também vai acabar fazendo parte dessa questão no futuro, né? Então, já só esse comentário aí, que a gente tem mais essa demanda aí aparece surgindo no horizonte. Posso fazer um comentário? Se Claro. vocês quiserem, para a pauta da próxima reunião, é que assim, o meu núcleo trabalha só com os protocolos de saúde na escola, mas a gente respondeu ao Ministério Público do Estado de São Paulo, né? Foi dia 26 passado, e assim, eu posso tentar convidar o pessoal que fala da estrutura, né, que cuida dos prédios, para falar um pouco. Não é certeza, eu tenho que conversar com eles ainda, né? E aí a gente pode conversar, porque eles têm bastante coisa mesmo, principalmente os novos prédios, eles estão saindo com os planos da CIURB, com o modelo já com os materiais. Eu não vou saber aqui explicar direitinho, mas eles já têm feito algumas coisas. Posso ver e eu posso depois mandar para vocês por e-mail ou no grupo para confirmar se vai ter ou não. Seria ótimo, Arthur. Agradeço. Daí a gente vai se falando. Pode falar, Magali. Eu vi que o professor Tiago, da Faculdade de Saúde Pública, ele está participando de alguns eventos no Sei Clima, e lá na Faculdade de Saúde Pública ele trabalha bastante com a qualidade do ar também, com equipamentos de medição de baixo custo. Ele está com um trabalho, acho que com aluno de mestrando, que está fazendo um trabalho com sensor de baixo custo em UBS. Então, não sei se para ele apresentar esse trabalho, acho que seria interessante também. E falar o que está fazendo, né? Então, a gente tem uma interface com ele por conta das nossas unidades Sentinela, ele acaba fazendo trabalho conjunto, mas eu acho que seria interessante o que a universidade está fazendo, os trabalhos relacionados à qualidade do ar e à população, seria interessante. Legal, obrigada, Magali. Tiago, você sabe o sobrenome dele? Fugiu agora, mas eu passo. Depois você me passa, por favor. Passo. Fica mais fácil de achar aqui. Então é isso, gente. Muito obrigada, viu, pela participação de todos.
Foi muito produtiva a reunião de hoje e a gente se fala pelo grupo. Então, se vocês puderem me passar essas informações aí dos participantes das próximas pautas, Arthur e Magali, agradeço, viu? Um ótimo dia para todos, então. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, Tchau, pessoal. Obrigada, Obrigada. Tchau, gente. bom dia. Tchau. Bom dia. Obrigado.